Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver essa questão do Enem 2023. Olha só, você fez a leitura do texto, né? E talvez você possa ter lembrado do seu professor ou professora que fez esse comentário, né, em aula. Ou talvez você possa ter lembrado de uma história que você escutou do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, quem sabe se você tiver, né, bisavô, bisavó, que é justamente o quê? Ele fala aqui no texto, ele começa falando sobre os mais antigos, né? Os mais antigos aí, se a gente voltar aí, a gente vai pensar em pessoas que lá atrás costumavam utilizar, por exemplo, panelas de barro, né? E aí tinha uma cultura de quê? De colocar pequenos pedaços de ferro para cozinhar junto com o feijão. E aí você fala, mas professor, onde é que a gente vai chegar com isso, né? Eu vou tirar uma parte do texto importante para a gente resolver a questão. Olha só, ele fala assim, ó. Alguns chegavam até colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Então imagina só que você tinha pessoas que cozinhavam o feijão em panelas de barro, mas que tinham a estratégia de colocar ali um prego, né, enferrujado ou não, para cozinhar junto com o feijão. E aí o aquecimento ali daquele caldo de feijão, né, que fica durante horas na panela, faz liberar então os íons ferro. E o que a questão quer mesmo da gente, professor? Vamos ver o comando? Olha só. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de, ou seja, qual a finalidade desse ferro que está sendo liberado no feijão, né? Qual a finalidade desse feijão enriquecido de ferro? Alternativa A, tratar a diarreia? Não, né? Quando a gente associa a diarreia, a gente associa a uma desidratação, a uma perda de conteúdo líquido junto com as fezes. Aí o ideal é que a gente faça o quê? Uma hidratação, especialmente com o chamado soro caseiro, né? Aquela composição feita de água, uma medida de sal, uma medida de açúcar, e aí você consegue repor um pouco dos eletrólitos, tá bom? Então não é o caso. A alternativa B, prevenir a anemia. Opa, tá lembrado que tem um tipo de anemia que é específica à falta de ferro? Pois é, essa anemia se chama anemia ferropriva, tá? Então eu posso, fazendo essa adição do ferro na alimentação, ajudar essas pessoas que estão passando por esse tipo de anemia, que é a anemia por carência de ferro. Então a alternativa B está correta. Alternativa C, evitar as verminoses. Não. Para a gente evitar as verminoses e até, quem sabe, tratar possíveis verminoses, qual o melhor cuidado? No caso, fazer o uso periódico dos antihelmínticos, né? Ou seja, aquelas medicações que a gente chama popularmente de vermífugos. E, claro, outros cuidados, como higiene e tal. Tudo bem? A alternativa D, remediar o raquitismo. Raquitismo a gente associa à vitamina D, tá certo? Que tem a ver com o cálcio e não com o ferro. Então também está fora. E a alternativa é combater a febre amarela. Febre amarela a gente está diante de uma virose, então aí a gente vai ter que utilizar medicações específicas para amenizar os sintomas, enquanto o nosso corpo faz por atividade imunológica o combate ao vírus, tá certo? Então, sendo assim, a alternativa B, prevenir a anemia, está correto. Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.